Olá, estamos ao vivo. Hoje começando mais uma live bem especial e eu quero me apresentar. Deixa eu falar o meu nome, eu sou Adriana, para quem não me conhece. E vou aqui aguardar as pessoas chegarem, entrando para nossa live que vai ser muito legal, muito especial. Esperar mais um pouquinho, vamos chamando todo mundo para entrar. Bom, enfim, eu sou a Adriana, sou dentista e aqui eu transformo sorrisos e ajudo pessoas a conquistarem a saúde, a autoestima e o seu bem-estar. E hoje é uma live falando com o tema Meu Sorriso, Minha Autoestima. E nós vamos falar hoje com uma pessoa muito querida, muito especial, especialista nesse assunto. E a gente vai entender o quanto a nossa autoestima tem a ver com o nosso sorriso. Uau, a Francis acabou de entrar, minha mãe também, para fazer aqui, né, um apoio. Obrigada, mamãe. Enfim, nós vamos conversar hoje sobre esse tema muito especial que é a autoestima e como atuar nisso na prática, né? Conquistar essa autoestima na prática. Então vai ser uma honra enorme conversar sobre isso com a Francis. E nós vamos aguardar só mais um pouquinho, esperando que as pessoas entrem. E eu vou chamar a Francis para conversar com a gente. Boa noite, Francis. Vou chamar você aqui para a gente conversar. Só um minutinho. Oi! Olá! Tudo bom? Tudo bom? Boa noite! Boa noite! Você tá me ouvindo bem? Tô. E Ai, você? que bom, que bom. Tô ouvindo você super bem. Ai, que bom. Bom, eu me apresentei, mas vi que mais pessoas estão entrando agora, então acho que eu vou me apresentar de novo, caso alguém não me conheça. Eu sou a Adriana, sou dentista. Trabalho com ortodontia e aqui eu transformo sorrisos e ajudo pessoas a conquistarem a sua autoestima, a sua saúde, o bem-estar, né? E hoje nessa live super especial com a Francis, eu já te agradeço, eu já te agradeci, mas estou te agradecendo de novo, que é especialista nesse assunto, a Francis, e ela vai me ajudar a trazer mais informações sobre o quanto o sorriso interfere na autoestima e outras coisas também, né, que mudam e como que é conquistar essa autoestima de um jeito real, né, e não simplesmente só reivindicar a autoestima. Bom, Francis, eu quero começar falando para você que eu já faço isso há 30 anos, então faz muito tempo. E o que eu vejo é que as demandas aqui do consultório são diferentes, né? As pessoas nos procuram por motivos diferentes. Mas sempre que a gente chega a um resultado, seja ele estético, seja ele por conta de uma doença que a pessoa tá, uma doença na boca, ou até mesmo uma dor, assim, né? A pessoa às vezes está com uma doença, mas não está sentindo dor. Mas enfim, qualquer coisa que a gente atue, que a gente transforme a vida daquela pessoa, aquela pessoa muda o comportamento dela. Então, eu tenho inúmeras histórias com relação a isso. E eu queria conectar isso, né? Por que a pessoa muda o comportamento dela? O que você entende que no momento em que ela chega aqui e a gente faz algo por ela, ela muda o comportamento dela? Eu gostaria, assim... Boa noite, gente. Boa noite para todo mundo. Eu gostaria, né, de talvez começar a trazer aqui, antes da pessoa chegar, né? Às vezes a pessoa, antes de chegar aí no teu consultório, porque às vezes a pessoa reluta tanto para ir investir nela, em dedicar tempo para ela. Quantas vezes a gente escuta assim, não tenho tempo para cuidar de mim. E às vezes acaba indo num dentista só quando tá com uma dor ou com algo já mais preocupante, ou mais grave, né? Então, a autoestima começa aí, né? Então, acho que quando a pessoa dá o primeiro passo
sai da casa dela, vai para o teu consultório, né? Entra aí, ela já está investindo na autoestima dela, já está começando a, poxa, tô aqui cuidando de mim, né? Então, pode falar. Você entende que isso é o quê? É prioridade, são valores, é falta de consciência? Ou o que você entende que esse momento de antes de ir é porque algo ainda não incomodou de fato? Ou se a pessoa já tem alguma questão, algum problema que ela está ali cultivando aquele problema como se fosse algo de estimação com ela há tanto tempo que ela já nem reconhece aquilo como um problema e ela também nem entende que aquilo está comprometendo a autoestima dela. O que você entende? Eu acho que é um conjunto de coisas aí. Acho que você falou bastante coisa importante e eu acho que é um pouco de tudo isso. Um pouco de cada. Vai variar aí de pessoa para pessoa só a intensidade, né? Mas, por exemplo, às vezes a pessoa deixa de ir no dentista para cuidar de si, para ficar cuidando de outras coisas, da casa, do cachorrinho, da família. Não que seja errado, pelo contrário, a gente tem que cuidar, né, dos nossos bichinhos, de tudo, né? Sim. Mas essa tendência, às vezes, a se deixar sempre em último lugar. Ah, quando der um tempo, eu faço. Quando sobrar um dinheiro, quando, né? Então, isso tudo tem a ver com autoestima. Que prioridade a pessoa dá para ela, para cuidar dela, né? Tanto na parte estética ou não, na parte, na limpeza bucal, né? Então, e se a gente for parar para pensar, a boca é algo muito simbólico pra gente, né? Então, não é só, não só o sorriso em si, mas é por onde eu me coloco, por onde eu me expresso, me coloco no mundo, né? Então, como é que eu estou expressando a minha autoestima, né? Para o mundo, através, né, do meu sorriso, né? Da minha boca. Então, eu nem comentei isso com você, mas eu vou aproveitar que a gente está em live aqui e vou comentar. Na época que eu fazia faculdade de psicologia, eu digo faculdade de psicologia porque eu fiz uma outra faculdade antes, né? Mas quando eu estava na faculdade de psicologia, nós fizemos, do curso de psicologia, a gente foi convidada para fazer um projeto com o curso de odontologia. Olha. E na foi bem legal, assim, a própria coordenadora do curso lá de odonto chamou a gente fez um trabalho sensacional. Olha que legal. E sobre o medo, sobre traumas, né, tudo que envolve o emocional da pessoa, ali na cadeira do dentista, né, então a gente fez roda de debate entre os alunos e se levantou tanta coisa, e já naquela época eu percebi como as duas áreas são interligadas e como tem a ver, né? Qualquer coisa que a gente for falar aqui, pode ser autoestima, pode ser medo, pode ser ansiedade, né? Eu vou ser sincera, assim, eu tenho uma dificuldade, assim, eu não gosto muito, né? Eu tenho um certo... Você já deve estar acostumada, né? Sim. Claro, eu sempre vou, né? Sempre que preciso, eu tô indo. E já fiz tratamento estético e quero fazer outros, já tenho planejamento de fazer outros, porque eu tento trabalhar minha autoestima numa globalidade, né? Numa integralidade. Mas eu tenho medinho, né? Só que, claro, esse medo nunca pode paralisar a gente, né? Inclusive, acho que esse pode ser um tema, já que você tem um trabalho feito para uma outra live. Porque eu posso te falar muita coisa sobre isso, inclusive falar como a gente consegue aqui fazer com que um paciente que tenha medo passe a se comportar de um jeito natural. E existe um jeito para fazer isso, a gente tem muitas histórias aqui, e a gente pode então já marcar esse assunto, porque esse assunto é muito importante. Isso. Esse assunto, inclusive esse tema, eu acredito que é um tema muito forte, é algo que a pessoa... É uma das coisas que faz com que a pessoa não tome a decisão de vir. Né? Tem muita gente que adia para se cuidar no dentista, né? Exatamente no consultório odontológico,
por conta do medo. Isso é um assunto a se conversar bem. Nossa, assim, se a gente for parar para pensar, dá muitas lives. Dá, Né? Dá dá. muitas lives. Mas Enfim, pode falar. por que eu trouxe essa questão, né? Dessas questões emocionais aí que estão por trás, né? Que são a base de tudo isso. Porque às vezes a pessoa pensa que ela está lidando apenas com uma estética, com algo aparente, né? Mas tem muito investimento emocional naquilo ali, né? A demora de se cuidar, de buscar um dentista, a decisão de fazer ou não algum tratamento. Então, tudo isso tem uma carga emocional muito presente ali, que às vezes a pessoa não se dá conta, né? Tanto no negar que precisa cuidar do sorriso, quanto aceitar aquilo, né? Então, eu acho um passo muito importante e eu chamo de corajoso quem vai e enfrenta isso, né? Porque ela está abraçando a autoestima dela na amplitude do tema, fisicamente e subjetivamente, aí a gente pode dizer, né? Você tem todos esses conceitos, né, mais bem elaborados, que eu não tenho tanta propriedade para falar, mas eu tenho aqui uma prática. Então, assim, eu posso me lembrar de caso a caso. Por exemplo, você falou do medo. Então, assim, e você falou também do quanto a autoestima envolve desde a limpeza. Então, eu posso te contar aqui, por exemplo, um garotinho de 3 anos, que eu fiz uma limpezinha no dente dele, que na verdade é uma criança muito pequena, mas a gente começa a atender para poder criar cultura, não ter medo quando for adulto. A criança vai se familiarizando com o ambiente, aprendendo a frequentar um consultório. Esse é um outro assunto. E aí a criança vem com naturalidade, mas é uma criança pequenininha. Aí eu fiz a limpezinha nele, limpei, isso aqui, entreguei um espelho para ele. E ele, com 3 anos de idade, terminou a consulta e disse assim: ai, o meu dentinho tá branquinho. E aquilo, eu falei, meu Deus, ele com 3 anos, ele se gostou, ele viu que o dente dele tava branquinho. Então ali ele também trabalhou a autoestima dele com 3 aninhos, né? Total, não, foi a coisa mais linda. Mas ali era uma manifestação disso. Uma senhora, e já o outro lado da idade, né? Uma senhora de 73 anos, mais ou menos, que chegou aqui com muita dor, com muitas condições assim ruins, e que no momento em que a gente tirou a dor, começou a tratar e a cuidar, essa pessoa começou a sorrir, começou a falar, começou a contar dela, a falar de projetos. Então, eu vejo na prática uma mudança real de cada pessoa que consegue conquistar alguma coisa nesse sentido. Assim como eu tenho outras histórias de alguém que alinha um dente que estava fora do lugar e fala: Adriana, eu descobri que eu posso cuidar de mim em outras áreas, não só nessa, né? Então isso é lindo de ver, sabe? E isso que assim, é muito motivador. É um passo importante, né, que ela dá de autocuidado. Poxa, estou cuidando de mim. Sim, exatamente. E uma coisa que eu até te perguntei, né, umas horas atrás, acho que vale perguntar aqui, que é sobre, às vezes, as pessoas não têm consciência de que algo está impactando de forma negativa, ela está tendo um gasto de energia negativo ali, né, gastando uma energia para algo que ela nem sabe que está consumindo essa energia dela. E às vezes ela convive com aquele problema já há tanto tempo e ela entende que aquilo é normal, ela se acostumou com aquilo. Então esse é um outro ponto que me chama muito a atenção, porque ela só vai descobrir quando ela vem até aqui, quando a gente fala, sabe? Hoje aqui no consultório, inclusive, Francis, a gente tem um recurso tecnológico que é um exame 3D, que a gente faz um escaneamento, e esse momento, para mim, ele foi transformador quando a gente passou a ter esse recurso. Por quê? Porque a pessoa se conhece ali naquele momento e ela fala: meu Deus, a minha boca tá desse jeito. Tem umas que ficam até envergonhadas de ver como está. E ali cai ficha, sabe?
mas se eu soubesse que estava assim, eu teria feito alguma coisa antes. Como eu deixei chegar a esse ponto, né? Sim. Olha então, só. Eu não sei se é porque a boca fica num ambiente fechado, escondido, e muitas coisas não geram dor, né? Então a pessoa só vai começar a se incomodar e a se mexer se ela está diante de uma dor. Mas a consciência de que isso pode estar gerando um mal para a vida dela, isso é muito preocupante. Então eu estimulo muito assim, vá consultar, vai saber, vai ver o que está acontecendo, né? Para você se livrar de alguma coisa que não está contribuindo com a tua vida. Uhum. E então esse ponto é o que eu falei com você, a consciência, né? Como trazer essa consciência? Eu acho que é buscar um profissional de confiança é a primeira coisa. Eu imagino que sim. Bom, eu vou. Queria fazer só um parênteses e falar assim o quanto eu fico feliz de participar numa live com uma pessoa renomada e tão dedicada e tão séria no trabalho que faz como você faz. Obrigada. Porque assim, eu pessoalmente, eu vou, né, nos meus médicos, nos meus profissionais, levo minhas filhas. E, enfim, eu tenho um problema importante de saúde, né, no coração, no pulmão. Então, eu tenho médicos, assim, que me acompanham já há muitos anos. De 3 em 3 meses eu tô lá, levando meus exames, né? Então, eu convivo muito nisso. Já fiquei tempo em hospital. Então, profissionais da saúde, principalmente, eu convivo muito. Sim. E é raríssimo profissionais de saúde que realmente se preocupam com a parte emocional como você tá se preocupando. E, gente, assim, não é querer ficar enchendo de flor, mas é verdade, né? Assim, eu como psicóloga, eu sempre vou reparar nisso. Né? Legal, obrigada. Né? Então, assim, e isso tá muito escasso hoje em dia. Eu chamo isso de humanidade, humanização dos profissionais. Porque você poderia estar simplesmente preocupada ali com a parte técnica da coisa, né? E pronto, fiz meu trabalho com qualidade e tá tudo bem isso, não tem problema. Mas você vai muito além, né? O impacto emocional, o impacto social que a pessoa tá tendo com aquilo. Então, primeiramente, eu já deixo meu parabéns aqui, né? Eu fico muito feliz, né? E com relação à consciência que você tinha falado, assim, isso realmente é difícil, né? É muito comum a pessoa ter consciência do que está travando ela com relação, né, ao autocuidado. Porque você ir no dentista é um autocuidado, fisicamente e emocionalmente, né, de si próprio. Mas é uma jornada que ela precisa fazer para ela. Ninguém mais vai poder fazer isso por ela. Às vezes a gente até tenta, né? A gente tenta, nossa mãe, algum familiar nosso, né? Não, vamos lá, eu te levo no médico, enfim. Mas infelizmente a gente não pode fazer isso com todo mundo do jeito que a gente gostaria, né, de fazer. Então, mas enfim, nunca é tarde, né? Eu tô com a minha mãe, eu também não comentei isso com você, minha mãe tá até aqui comigo. Ela recentemente colocou implantes. Então, sempre com aquele problema de fazer ponte, estragar, enfim, né? E minha mãe já tem mais de 60 anos e por muitos motivos ela acabou adiando isso. E eu acho minha mãe assim, um exemplo, porque eu acho que nunca é tarde. Pode ter demorado, né? Na visão de alguém, pode ter demorado, mas ainda com mais de 60 anos, a pessoa está investindo nela e pensa, poxa, não é tarde, né? Não é tarde para cuidar de mim. Eu vou dizer uma coisa para você. Agora, com tanta tecnologia, com tantos recursos, eu tenho tido uma experiência incrível com pessoas com mais de 50 anos que estão se dando essa oportunidade de se cuidar e de investir. Uhum. E é muito bacana de ver quando a pessoa fica feliz com o resultado, sabe? Porque é vida, ela tá devolvendo vida para ela.
Então, o que você falou é fundamental, não tem tempo. E principalmente quando a pessoa já tem mais de 50, 60, 70, eu acredito que é mais importante ainda. Tem tanta coisa envolvida com a preservação dos dentes. Eu falo assim, como a gente quer ter longevidade se a gente não tem dentes preservados? Porque uma pessoa que está com a mastigação, por exemplo, comprometida, ela vai passar a se relacionar menos, vai evitar sair de casa, comer em restaurantes. Então, socialmente, ela já vai ter um comprometimento. Tem pessoas que não conseguem triturar o alimento. Não conseguem triturar, também não podem sair para qualquer lugar, não podem comer qualquer coisa. E às vezes acaba comprometendo a saúde, porque o estômago não dá conta daquele alimento que desce inteiro. Então, vai aumentando os problemas e ele começou lá na boca. Então, mais do que nunca, investir, né, como a sua mãe, é fundamental para que ela viva aí mais 60 anos, se Deus quiser, né? Cuidando. Nossa, você estava falando assim, eu fiquei, né, contando uma história na minha cabeça, assim. Você vê como que as coisas estão interligadas. Totalmente. Uma pessoa, digamos, que ela não tem uma mastigação boa, talvez ela esteja muito ansiosa por alguma coisa, está demorando para ir no dentista, está não exercendo o autocuidado, né, saudável na vida dela, e daí ela já tem essa uma má mastigação, de menos qualidade, daí já favorece para ter problemas gástricos, que a ansiedade também favorece, né? Então, às vezes, e uma coisa parece que vira uma bola de neve e uma coisa vai contribuindo para piorar a outra. Sim, né? exatamente isso. Então, assim, e aí no final, no caso da tua mãe, imagina se ela não cuida, isso já comprometeu a autoestima dela. Até se achando, eu tô né, velha, sabe? Começa a criar uma crença, né? E eu me lembro que uma vez, há muito tempo atrás, o meu marido é implantodontista. E ele fez implantes num senhor, e isso já tem muitos anos. E ele usava dentadura, né? Que são as próteses totais. E o Sérgio colocou os implantes e ele passou a ter uma prótese fixa, uma coisa firme na boca dele. E ele disse assim para o Sérgio, eu renasci. Eu achava que assim, eu estava indo daqui para a morte, eu renasci. Então, é uma palavra, eu renasci, puxa vida, olha só, né? Aí a gente vai pensar, mas era só o dente, ele estava com a saúde ótima, né? Mas não, emocionalmente ele estava abalado. Sim. Por conta da boca. Ali era emocionalmente. Então, e estava muito abalado. E né? Gera uma autoconfiança, né? Sim, mas o fato dele não poder comer como ele gostaria, emocionalmente ele estava, assim, sentindo que era o fim da vida dele. Então, ele viu que ele renasceu. Então, é muita coisa envolvida, sim, com o sorriso, né? Com a mastigação. E quando a gente fala de autoestima ligada ao sorriso, é o que você falou. Não necessariamente é a perfeição. Não necessariamente é um dente retinho e tudo um do ladinho. Não, não necessariamente é isso. Às vezes é legal isso, a gente faz isso. Mas se também não é perfeito, mas tem um bem-estar, onde a pessoa consegue fazer todas as atividades, né? Com tranquilidade, com segurança, ela já está já tá impactando na autoestima dela. Sim. Então eu vejo... Pode falar. Eu diria assim que essa tomada de consciência, eu preciso cuidar de mim, né? Eu vou lá no dentista, eu vou investir tempo em mim, tempo, dinheiro, cuidado, né? Eu acho que é um sorrir dela para ela mesma. Olha que lindo, né? Isso. Um sorrir dela para ela mesma. Porque eu estou me abraçando, eu estou cuidando de mim. Né? E assim, se a gente for parar para pensar aqui tem questões de neurociência, quando a gente sorri, a gente produz hormônios, neurotransmissores de felicidade, hormônios que favorecem no nosso sono, no controle, no equilíbrio das nossas emoções. Esse movimento de músculo, talvez você saiba melhor do que eu, né, falar sobre isso. Então, gente, né, tanto quando a gente falou das coisas negativas, ali da mastigação para ansiedade, problemas de estômago, gastrite, né, uma coisa vai virando bola de neve e vai piorando.
E pro positivo também, isso é verdade. Sim. Eu sorrio para mim, eu sorrio mais para mim, eu sorrio mais para o mundo, produzo hormônios mais saudáveis. E assim a gente entra numa outra corrente ali de coisas positivas, né? Hoje eu conversei com um paciente que está usando o Invisalign comigo. E ele é um moço muito bonito. E eu falei para ele assim, olha, eu queria te fazer uma pergunta. Eu sei que você já era bem resolvido. Eu fiz de propósito a pergunta, tá? Até porque eu queria falar sobre isso aqui na live. Falei, eu sei que você já era um rapaz bem resolvido, que isso não estava impactando diretamente na sua autoestima, mas eu quero te fazer uma pergunta. Depois que a gente mudou esse teu sorriso, o que aconteceu? Ele respondeu assim, tudo. Tudo. E aí ele pegou na hora e mostrou uma foto para mim. Olha aqui antes de eu alinhar os meus dentes e agora. Olha a diferença do meu sorriso. Então é assim, ele não era um cara com uma autoestima baixa, não é. Mas ele está se sentindo orgulhoso dele, entendeu? Isso não é muito legal? Ele está se sentindo orgulhoso dele. Então, isso eu acho que é maravilhoso, isso faz toda a diferença no meu trabalho. E assim, eu queria falar para você quando você disse que eu me preocupo com a parte emocional. É que eu acredito que um ser humano não é um dente, né? O ser humano, ele é também, a boca faz parte de um corpo. E quando eu recebo um paciente aqui, muitas vezes eu vejo por trás daquele dente ou muitas outras coisas, uma história, uma pessoa. E eu tenho que entrar várias vezes na história dessa pessoa para entender aonde eu posso chegar, o que ela deseja, né, o que ela espera. Mas isso também é a tua experiência de vida em consultório que te trouxe, né? Sim, sim. Eu acho que é um pouco de mim isso, de me interessar pelo ser humano, sabe? Eu gosto muito de... Eu não consigo só me deter ali na boca, porque não é só a boca. Se eu for me concentrar só na boca, eu vou errar. Eu com certeza vou errar. Então eu preciso entender os motivos que trouxeram o paciente até aqui. Se for uma adolescente, se for um adulto, se for jovem. Então isso daí para mim é porque eu entendo que nós somos esse ser holístico. Então eu às vezes falo para os meus pacientes, olha, eu faço fisioterapia, eu medito, eu oro, eu pratico exercício, eu faço isso. Por quê? Porque eu também entendo que a saúde é esse todo, né? E eu me sentir bem, se eu não estiver me sentindo bem com essa minha autoestima confiante, eu acho que eu não produzo aqui também. Então, isso também é importante, né? Como isso importa. Eu me preocupo com os meus dentes, falando aqui com você, o vídeo sendo filmado, né? E como é que faz? Como é que está o meu sorriso? Então, isso é importante. Então, eu também tenho que cuidar. Eu estou usando Invisalign, que eu tô cuidando, estou melhorando o meu sorriso. Você tá com ele agora, nesse momento? Tô com ele Nossa, agora. não parece! Tá aqui, ó. Ai, que legal! Nossa, então, mas eu estou me cuidando. Então, eu acredito que é isso. A gente tem que investir na gente o tempo todo. E esse é o melhor investimento que a gente faz. Eu acredito que esse é o melhor investimento. E um ponto delicado que eu acho que é importante falar. Muitas vezes as pessoas colocam como objeção, e você falou, a parte financeira, né? Eu não vou porque é caro, eu não vou porque eu não tenho dinheiro agora. E eu queria falar uma coisa, deixar aqui uma mensagem. Para tudo tem um planejamento. Né? Para tudo a gente pode fazer um planejamento. Se a gente quiser começar de uma vez, pode ser que não dê. Mas se a gente fizer um pouquinho todo dia, não é assim que a gente tem que fazer com tudo? Não dá para emagrecer de uma vez só, não dá para melhorar, sei lá, você, né, um paciente seu. Não é de uma consulta que você vai resolver todos os problemas do seu paciente. Então, existe um planejamento. E se a gente pensar que a gente pode fazer uma ação, outra ação, dentro das nossas possibilidades aqui, a gente vai construindo uma história de saúde da boca, né? Para que depois não chegue numa situação que aí sim o investimento é muito maior. E para quem talvez já chegou nessa situação e precisa, existe sempre um planejamento. Sim. Eu falo uma ação de cada vez, um pouquinho por vez, para que não se sinta assim, meu caso não tem jeito.
né? Eu acho E que você isso... sabe, Dri, eu já tô chamando de Dri aqui também, né? Claro! Tô falando com a profissional como se fosse, né? Imagina, que isso! Ai, já fiquei com vergonha agora. Imagina! Imagina! Mas vamos lá. Puxa, nossa, até esqueci o que ia falar agora. Ah, do planejamento, desculpa. É, Então, você está falando de planejamento, né? Planejamento tem tudo a ver com autoestima. uau! Né? Então, se alguém está escutando aí agora, nossa, mas que doida, né? Agora Nossa, a doida da autoestima, né? agora eu quero ouvir. Mas tem tudo a ver, porque quando eu me planejo, eu estou cuidando de mim. Né? Às vezes a gente pensa assim em planejamento como algo estático, e tem gente que fala assim, eu não gosto de planejar porque fica algo muito mecânico e a vida não é mecânica, a vida precisa ter espontaneidade e tal, né? Se a pessoa fala isso, ela não entende de planejamento. Né? O planejamento, a gente faz assim algo, um ideal. E é claro que a vida vai se adaptando a esse planejamento, né? Mas quando eu não tenho dinheiro, ou quando eu não tenho qualquer outra condição, né, que me impede no momento, e eu estou me planejando, vou guardar R$ 30 por mês para, enfim, cuidar dos meus dentes, fazer um tratamento lá no final do ano. Então, assim, olha o tanto, na psicologia a gente chama isso de investimento de libido, né? Uau! Ou quanto é energia, ou quanto, vamos colocar aí, cuidado próprio, amor próprio, eu estou colocando nesse projeto, nesse planejamento, mês a mês. Agora eu não posso, mas eu estou cuidando de mim aqui já, né? Então, tudo começa aqui. Que legal isso. Né? Então não tem Fantástico. desculpa. Nossa, acho que você pode até discorrer mais sobre isso, porque olha que incrível. Eu acredito que se você também não coloca isso num planejamento, aí que você nunca vai conquistar, né? Então, assim, você coloca exatamente os seus projetos, né? A gente faz projeto para tudo se a gente quer realizar. Então, nada pode ficar solto. Eu sou a pessoa do planejamento. Então, para mim, você está falando com uma pessoa que não vive sem planejamento. E eu acho que planejamento não é para limitar, não é para enrijecer, não é para podar, é o contrário, é para dar liberdade, né? Eu acho que é para dar liberdade. Porque se você não planeja, você não tem direção. Você não tem direção. E acredito que é isso, é colocar a direção. Eu quero isso, 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 vou planejar isso, isso, isso. Então, nossa, foi incrível isso que você falou. Muito legal. Sim, tem tudo a ver, né? Então, tanto a pessoa que, digamos, que tem dinheiro sobrando, ou dinheiro faltando, enfim, não importa a situação ali, né? E eu acho que a gente sempre pode se planejar e fazer isso de uma forma bacana, saudável. E tudo tem a ver com autoestima, com autocuidado, né? Porque às vezes tem gente que, né, poderia, enfim, pagar qualquer tipo de tratamento odontológico e às vezes não é nem isso que impede ela. É o fato de não ter vontade de cuidar dela mesma. Exatamente. Então, e aí entra o ponto, né? Quando uma pessoa começa a cuidar da boca e dá um insight, ela passa a cuidar de outras áreas da vida. Uhum. E aqui acontece isso sempre. E uma coisa que eu queria falar para você é o seguinte: a gente está falando de quem não tomou a decisão ainda de fazer isso por si, né? De se cuidar. Mas tem uma coisa que eu prezo muito e que eu gosto de fazer muito, que é criar a cultura do cuidado aqui, com as crianças e com os adolescentes. Então, eu tenho adolescentes que eu cuido desde que eles eram bem pequenos, crianças assim de 4, 5 anos, e que essas crianças, eu fui colocando a cultura do cuidar-se, sabe? Crianças aprendendo a escovar o dente, a frequentar o consultório. Hoje eles são adolescentes, eles ligam aqui para me pedir consulta, para me pedir conselho, para me pedir dica. Então, assim, a cultura do cuidar também é aprendida. E a gente pode ensinar isso para as crianças, para que eles cresçam com essa cultura. Com relação à autoestima, eu falo que a autoestima deveria ser matéria de escola.
Uau! Eu sempre falo isso, se vocês pegarem minhas lives aí, porque é autocuidado, né? Do ponto de vista religioso, né? Eu sou um templo, então eu tenho que cuidar de mim. E do ponto de vista de, enfim, de se gostar, de estar feliz consigo mesmo, de ter uma boa saúde, né? Então, eu sempre falo assim, criança precisa aprender a ter autoestima, a se cuidar desde pequenininha. Saúde bucal, o corpinho, o tudo, né? Assim, e às vezes a gente chega na idade adulta com tanta coisa que a gente não aprendeu por N razões, né? Por não ter tido, enfim, um lar que favorecesse aquilo naquele momento, né? E a vida é assim. Mas o legal de tudo isso é que nunca é tarde, né? Hoje a gente vive um excesso de informação, é muito fácil se ter informação para aprender, para evoluir. Então, mesmo que a gente não aprendeu lá na escola, a gente pode aprender agora, que é o que a gente está fazendo aqui. Claro. Mas, por exemplo, com os nossos filhos, né? Então, tanto que quando eu fui levar minhas filhas, né, no dentista, principalmente a mais nova, que ela é mais sensível, tal, eu fiz uma pesquisa, né? E fui assim, realmente naquele dentista que iria acolher ela. Então, aquele que brincou, olha aqui, vamos conhecer esse aqui com todo jeitinho, né? Porque eu não queria que ela tivesse, digamos, medo. Então, assim, até hoje, minhas filhas, não vou dizer que amam, né? Mas, assim, elas não é aquelas crianças que choram, que tem que segurar, às vezes, para fazer alguma coisa. Não, vão tranquilas. Então, eu acho que isso é legal também, sabe? Eu acho bacana a gente falar sobre isso, porque a criança está tão fácil de ser lapidada, muito mais fácil do que nós adultos, né? Olha, Francis, eu tô amando essa conversa. Acho que eu ficaria aqui muito mais tempo. E as conclusões que eu tô tirando aqui, que você falou algumas coisas muito importantes. Eu queria ir fazendo um resumo, assim. Eu quero que você feche para mim algumas coisas, mas alguma coisa que para mim aqui eu queria deixar muito claro. Que todo mundo possa entender que nós somos o nosso melhor e maior investimento, né? O que você está falando aí é que sempre há tempo. Não acreditem que o tempo passou. Agora, eu falo sempre isso. Tem gente que fala, já passou o tempo, eu já não tenho mais idade, né? Eu acho que isso daqui não é para mim. Então, isso não é verdade, né? Isso não é verdade. Então, sempre há tempo. Eu quero que as pessoas possam acreditar que para tudo tem uma solução, sempre para melhorar. Uhum. No momento onde a gente melhora, a gente descobre o quanto a gente estava gastando uma energia ruim ali, né, para conviver com aquela situação. Então, a gente pode gastar essa energia com outras coisas. Por exemplo, eu vou falar aqui, né? A minha mãe também tem 70 e poucos anos. Energia para brincar com os netos, energia para passear com os netos, energia para sorrir para os netos. Olha que legal, né? Sim, sim. E se ela não tem esse cuidado, não vai ter essa energia, né? Sim. A cultura de colocar nas crianças, então, o se cuidar desde pequeno, né? Que é outra tarefa importante que a gente tem que fazer. E o que você me falou que foi incrível, é se planejar. Planejar é autoestima. Olha que maravilhoso. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. E tem a ver com uma outra coisa que a gente pode viajar aqui, né? Que é uma crença de merecimento. Porque se eu estou me planejando, eu estou acreditando que eu mereço aquilo, né? Uhum. E que eu vou fazer aquilo por mim, é o que você falou, né? Já estou começando aqui a me gostar, né? Sim, e a autoestima tem tudo a ver com eu mereço. Né? É uma visão global de valorização pessoal. Né? Poxa, eu sei os meus defeitos, eu sei as minhas dificuldades, mas eu mereço me cuidar? Eu mereço cuidar do meu coração, né, dos meus sentimentos, do meu sorriso. Eu mereço conseguir tirar uma foto e achar meu sorriso bonito. Uau, né? Então, essas
pequenas coisas do dia a dia e é uma autovalorização. Então, enfim. Bom, Acho que é você isso. tem alguma outra mensagem, assim, para a gente fechar? Porque foi demais. Nossa, eu estou muito grata por tudo que você falou, porque o que a gente está fazendo aqui é o que eu mais desejo é ajudar as pessoas, né? Aquelas que acreditam que ainda que não é mais tempo, aquelas que acreditam que não há solução, que não tem não dá para planejar, ou seja, a gente quer ajudar, contribuir com a vida de todos aqui, com aquilo que a gente sabe fazer. Né? Sim, E unir o ser humano em todas as áreas da vida dele. sim, isso é sensacional. Eu fico pensando assim, né? Meu avô, minha mãe sempre falam assim: só não tem jeito para a morte. Para tudo dá-se um jeito. Né? Isso tem sido meio que um lema na minha vida, né? Um dos lemas. Então, eu acho que nunca é tarde. Né? Não importa a situação que a gente está. Ir ao dentista, ir fazer exames médicos, né, em todas as áreas, é um sinal de autocuidado. Sim. Olha só, eu vou dar um exemplo aqui, só para, né, para talvez ajudar as pessoas a entenderem, né, a dimensão do cuidar da boca. Eu estava, esses dias, faz mais ou menos um mês e pouco, eu fui no dermatologista. Eu tô fazendo um tratamento de laser já há algum tempo, porque eu morava numa região muito quente. Eu tava morando no México, então lá eu tive muito problema de acne por ser um lugar, apesar de muito, muito seco, era um lugar muito quente. E daí, enfim, fiquei com manchinha e tal. E eu falei, não, agora, né, que eu tô na minha terra, né, no Brasil, eu vou investir e vou fazer esse tratamento de laser. Então eu tenho ido lá regularmente. E eu cheguei lá e eu desenvolvi o hábito de cutucar, de ver um cravinho e tirar, né? Eu tenho isso assim, nossa, tinha. E o dermatologista, enfim, ele falou de uma forma assim tão significativa para mim, assim, ele falou: você já parou para pensar que toda vez que você espreme uma espinha, que você espreme um cravo, você está se automutilando? Uau! Ele usou essa palavra. Aquilo, naquele momento, causa um estranhamento, né? Será Nossa. E que ele aquilo não tá ficou. exagerando, né? Ficou assim, né? Ficou. Mas aquilo me incomodou tanto. E deu, gente, nossa, eu já atendi pacientes assim com essa questão de automutilação, enfim, né? A correlação com autoestima, enfim. E daí eu, nossa, numa proporção, claro, muito menor, mas eu tô. Daquele dia em diante, eu nunca mais me cutuquei. Olhei uma coisinha ali, e, né? Mas foi um profissional de saúde de outra área, tal, que me fez despertar. Exatamente. Foi falar com a especialista. Mas a gente não vê tudo, né? A gente não é perfeito, pelo contrário. A gente precisa ouvir às vezes, né? Sim, sim. Então, eu acho legal, né? Porque são alguns profissionais que fazem a gente pensar nessa integralidade, né? Que são poucos. Por isso que eu valorizo isso e por isso que eu tô aqui também. Ó, tem uma pessoa aqui falando assim que o bruxismo acaba com os dentes e isso afeta muito a autoestima. E é uma reação do organismo. O bruxismo é um assunto bem delicado, né? Porque não se tem um diagnóstico, né? Mas para tratar o bruxismo existem várias ações conjuntas, que aí não é só o consultório, é só o dentista. Então, tem que proteger os dentes com alguma coisa, tem que criar algum recurso para que os dentes não se desgastem mais e mais. Mas tem algo que pode ser resolvido assim com a parte emocional, porque tem muito a ver com a parte emocional, né? Tem muita coisa. Eu tenho um vídeo até gravado sobre o bruxismo. Às vezes até falta de vitaminas levam ao bruxismo. Então, tem várias coisas relacionadas. É um outro assunto. Mas realmente o bruxismo ele tem a ver e afeta. Mas tem um jeito de ajudar, de minimizar tudo isso. Que bacana. Eu acho assim, essa live está sendo muito esclarecedora para todos nós, né? Que a gente que está participando aqui. Eu também. E você vê, né?
eu acho que é um momento para a gente tomar uma decisão, né? Existem duas posições no mundo com relação a esse tema que a gente está falando. Eu tô assim na posição de que eu vou estar cuidando de mim, né? Eu vou estar abraçando todas as minhas necessidades, eu vou estar me colocando em prioridade, eu vou estar fazendo um planejamento se eu precisar, eu vou estar nesse movimento positivo ou não, né? Deixa para depois. O que que tem por trás, né? Então são duas posições aqui. A gente pode convidar o pessoal a pensar, né? Que posição que elas querem hoje, né? Para a vida delas. Eu quero ir para uma posição de vida, né? De autocuidado, de autoestima, em todas as esferas, ou tudo o contrário disso, né? Então fica o convite aí. Olha, eu acho que o melhor que a gente tem a fazer, como eu já falei, é cuidar de si, é o nosso maior tesouro, é o que a gente tem de verdade, o resto, né? Então, assim, a gente estando bem, a gente consegue fazer todas as outras coisas que a gente gosta. Então, cuidar da mente, cuidar do espírito, né? Se relacionar, ter fé, e cuidar do físico. Eu acho que é o conjunto de ações que a gente tem que fazer para que a gente possa, inclusive, amar, né? Quando a gente está se amando, a gente pode entregar amor. Então, fica aí o meu convite também para que todo mundo possa pensar nesse assunto. Essa live foi escolhida assim, com esse tema de uma forma muito carinhosa, porque eu vejo que as pessoas precisam desse esclarecimento para se cuidarem e que cuidar dos dentes é algo realmente muito importante. E tirar, talvez, aquele estigma do dentista, que às vezes eu brinco com meus pacientes. Ai, como eu queria ser uma cabeleireira. Porque todo mundo ama ir no cabeleireiro, cuidar do cabelo, né? Uma massagista. O pessoal não vê a hora de ir lá cuidar do cabelo, cuidar. Mas vir aqui, ninguém fala, ai, que delícia, tal. E quem sabe transformar a vinda ao consultório num lugar gostoso também, menos sofrido, né? Onde trazer esse conceito, não, eu tô indo me cuidar, né? Para que eu possa ter cada vez mais autoestima. Olha a importância disso que você falou agora, né? Se tiver outros dentistas escutando, assistindo essa live, ou ver na gravação depois, o que será que faz tantas pessoas se bloquearem de ir ao dentista? Que crenças limitantes, que medo, que ansiedade, que falta de autoprioridade. Né? Então, talvez, será que não está na hora de outros dentistas também começarem esse movimento aí de, gente, vamos se cuidar? É muito mais do que dente. É muito mais. É muito mais. Querida, muito obrigada. Não vai ter falta de assunto, a gente vai ter que conversar sobre medo. Essa história de medo aí é comprida e eu acho que dá para ajudar muita gente, que é um ponto bem delicado. Mas eu quero te agradecer, porque você foi uma pessoa incrível, tanto de ser generosa, de doar o seu tempo aqui para falar com a gente. Das pessoas conhecerem a Frances. Pessoal, sigam a Frances, ela está fazendo um trabalho maravilhoso. Uma amiga querida, bem recente, né, Frances? Mas faz um tempão que a gente se conhece. Papai do céu uniu a gente de uma forma bem especial, né? Muito especial, muito, muito, muito. E que você também seja aí abençoada na sua trajetória, em tudo que você tem feito. Você me ajudou muito hoje aqui, me dando informações preciosas. Espero que eu tenha contribuído também com todas as pessoas que estão aqui ouvindo. Agradeço a todos que estão aí, que também deixaram um tempinho do dia deles aqui para nos ouvir. E estou aqui à disposição e acho que a Frances também, para qualquer ajuda que vocês precisarem. Perguntas, dúvidas nos comentários. Pode perguntar, mandar mensagem pelo direct para mim, para ela. Fiquem à vontade que eu estou aqui para esclarecer tudo que eu souber. O que eu não souber, eu vou procurar saber. Tá bom? Eu agradeço o convite. É uma honra estar aqui, né? Porque eu admiro você, né, como profissional e sou super a favor desse movimento aí de humanização, né, dos profissionais pensarem emocionalmente no efeito de tudo isso na vida, né, das pessoas. Então, sempre que precisar, eu tô aqui sim, tá bom? Levantamos a mesma bandeira. Sim!
Obrigada, um beijo enorme. Boa noite a Beijo. todos e muito obrigada, gente. Até a Imagina. próxima. Obrigada a todos também. Até a Tchau. próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.